Olá, sétimo ano. Então, essa é a nossa segunda aula sobre os biomas brasileiros. E nessa aula a gente vai ver sobre dois biomas muito importantes, que é o Cerrado e a Floresta Amazônica, que são os biomas com maior quantidade de biodiversidade e de território no nosso país. O Cerrado, ele é o segundo maior do Brasil. E ele ocupa 25% do território brasileiro. Ele se localiza no centro-oeste do Brasil, tá? Que são os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, entre outros, que eu vou colocar agora um mapa para vocês desse bioma cerrado. O cerrado, ele também tem uma estação de seca como a caatinga, tá? Que ela pode durar entre 5 a 7 meses, tá? E geralmente essas chuvas, ela tem um mês certo para cair nesse local, que é mais ou menos o fim de abril, tá? E ela volta a partir de outubro, né? Nesse tempo sem chuvas, as plantas, elas vão ficar com efeitos, né? Dessa temperatura mais alta, dessa falta de umidade. Elas vão ficar com uma coloração amarelo dourada, tá? Que eu vou botar umas imagens para vocês verem, né? Tipo como fosse ramos secos, ok? E também essa vegetação, ela é formada de árvores de pequeno porte, né? Que são pequenas, com troncos e galhos escuros, grossos e retorcidos, tá? Eles são retorcidos porque eles têm que ter a maior quantidade de espaço de sombra ali naquele solo, para manter mais umidade daquele solo, ok? Então, vocês podem ver nas imagens que eu vou colocar para vocês como que é a flora, as árvores, os arbustos desse bioma. Os rios que tem no Cerrado, ele tem as nascentes, né, que é onde que nascem, né, os rios mais importantes do Brasil, tá? Ali eles abastecem, né, bacias hidrográficas. O que é isso? Um espaço com grande quantidade de água armazenada, tá? Então, ela tem as maiores bacias da América do Sul que abastecem os rios amazônicos, ok? Bom, agora vamos falar um pouco sobre a fauna do Cerrado, né? A fauna do Cerrado, ela tem animais característicos daquela região, como o tamanduá-bandeira, como o tatu, o lobo-guará, que a gente agora viu na nossa nova nota de R$ 200. Onças, também tem répteis como lagartos, formigas, cupins, abelhas, enfim, a variedade desses animais, desses seres vivos é bem grande, ok? Então, a gente pode ver agora nessa imagem que eu vou colocar para vocês, algumas dessas espécies de animais que habitam o bioma cerrado. Agora a gente vai falar sobre a Amazônia. A Amazônia, ela tem a maior biodiversidade do planeta, né? Que ela tem a maior quantidade, né, de diferentes espécies de seres vivos numa determinada área, tá? E ele é o maior bioma brasileiro, tá? E ele ocupa na superfície terrestre do planeta, 5% do planeta é Amazônia, tá? E metade do nosso país, 50%, é desse bioma amazônico, ok? Eu vou colocar para vocês um mapa também desse bioma amazônico, né, na bioma Amazônia, que fica na região norte do nosso país. Mas também ele pega partes, né, do território da Bolívia, da Colômbia, entre outros países da América do Sul, ok? Bom, na Amazônia tem bastante quantidade de chuvas. Todos os dias chove lá nesse bioma, tá? E essa umidade, ela traz benefícios para o desenvolvimento das plantas, né? E também com a abundância de água, né? Que tem muita água nos rios. Então, os rios também são bem abastecidos com
com essas chuvas, né, diárias. Na época das chuvas mais fortes, os rios alagam suas margens, permanecendo assim durante muito tempo. Com o retorno, né, do tamanho original do rio, há condições para diferentes vegetações se estabelecerem em uma mesma região, tá? Agora a gente vai ver essas diferentes tipos de matas que se falam, né? Matas dos igapós, tá? Que vocês podem ver nas margens dos rios e dos riachos, há plantas que suportam viver em locais alagados por longos períodos, como a Vitória régia. Mata de várzea. Plantas que ocupam áreas intermediárias, as quais podem ser alagadas por curto período de tempo. Mata de terra firme. Plantas que ocupam a parte não inundada e se desenvolvem em um solo pouco profundo, arenoso e formado por restos de vegetais em decomposição. É nesse solo que se encontram as grandes árvores. A biodiversidade da Amazônia, né, como eu disse, ela é muito grande, né? Dentre as plantas, né, que a flora tem as grandes árvores, né, como as seringueiras, como as castanheiras, que chegam a medir de 30 a 70 metros de altura, tá? E também tem milhares de espécies de arbustos e de cipó. E tem plantas características desse bioma, como o guaraná, como o cupuaçu, como o açaí, que a gente utiliza muito na nossa alimentação, ok? Então, nós podemos ver, né, que essa biodiversidade, ela tem vários segmentos. Também a fauna, né, os animais, como ali, há mamíferos como o boto cor-de-rosa, como a ariranha, como a onça, preguiça, enfim, vários outros tipos de animais, tanto os peixes como crustáceos, enfim. Então a gente pode ver que essa biodiversidade e também tem espécies que acontecem ali é muito grande, ok? Bom, uma curiosidade da Amazônia é que todo mundo pensa que a Amazônia ela é o pulmão do mundo. Por que o pulmão do mundo? Porque ali, né, como vocês sabem, tem vários tipos de plantas que fazem a fotossíntese, né? E a fotossíntese, ela libera, né, do ambiente oxigênio. Mas aonde que é produzido a maior quantidade de oxigênio do nosso planeta são nos oceanos. Por quê? As algas, né, elas produzem esse oxigênio. E lembrando, né, que o nosso planeta ele é 70% feito de água. Então, nesse 70% de água dos oceanos, tem milhares de algas maior do que os 5% só da Amazônia. Então, vocês podem ver isso, ok? Então, a nossa aula de hoje é isso. Até a próxima aula.